Então, irmãos, a igreja está trabalhando com um tema de santidade nos cultos de domingo, nas terças-feiras, o nosso irmão Isuriel e outros irmãos têm trazido esse tema. E eu senti o desejo no coração de estar aqui, porque esses temas em santidade, Deus tem trabalhado muito na minha vida, no meu caráter. Eu acredito que aqui muitos dos irmãos têm sido abençoados com essas pregações, essas últimas pregações. Eu até ouvi alguns testemunhos de alguns irmãos falando quanto Deus tem falado ao coração deles. E não é diferente, não foi diferente comigo. E eu procurei o irmão Isuriel, e eu que disse, Isu, eu quero trazer a mensagem. E aí ele fez, amém. E pela misericórdia e graça do Senhor, eu estou aqui. E eu queria que vocês abrissem na primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, vocês já estão bem familiarizados com ela. O pastor tem estudado com vocês nos discipulados. Então, eu só vou estar aqui relembrando a vocês, trazendo à memória o que vocês já estudaram, o que vocês já aprenderam dentro do discipulado. Na primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 13. E para essa mensagem, eu vou trazer vida santa. A gente vai falar sobre isso, vida santa. Então, meus irmãos, eu poderia aqui, junto com vocês, elencar 13, 14, 15 regras para se ter uma vida santa. Mas a palavra do Senhor, ela não trata de regras, ela trata de princípios. Porque se eu for falar de regras e trazer várias frases aqui para vocês, nós não vamos conseguir obedecer a primeira regra. Porque isso aconteceu desde lá do Jardim do Éden. Quando Deus disse a Adão e Eva, não cobisse essa fruta. E já lá eles, um mandamento, não cobiçará, e eles já desobedeceram. Então, o que nós vamos falar aqui, o que a palavra de Deus fala, não é sobre regras, mas sobre princípios. Não é um checklist que a gente vai trabalhar aqui, mas nós vamos trabalhar em cima dos princípios bíblicos de Deus. Porque Deus deixou princípios para que o cristão possa viver. E diante desses princípios, eu tirei 3 princípios para a gente trabalhar. O princípio do domínio próprio, o princípio da inconformidade e o princípio da imitação. E eu já gostaria de ir com vocês, eu gosto muito de trazer mensagem estudando versículo por versículo. Então, no terceiro versículo diz, portanto. Então, já é uma palavra imperativa. Pedro já está dizendo, portanto. Portanto de quê? Portanto, depois de tudo que o povo de Deus, porque essa carta de Pedro, ela foi escrita com um propósito de ensinar o povo de Deus a ser fiel nas dificuldades. Então, Pedro diz, portanto, depois de tudo que vocês já receberam, o que foi que o povo de Deus recebeu? A herança, que é a salvação. Depois do que o povo de Deus já recebeu as bênçãos que o Senhor tinha para dar a ele. Portanto, depois de tudo isso, Deus nos salvou, nos deu essa rica herança que é a salvação. O que é que Deus faz? Deus nos devolve para o mundo. Deus nos devolve para o mundo para quê? Se Ele já nos salvou. Porque não teria um lugar diferenciado já que a gente é salvo. Deus devolve a gente para o mundo, para que lá a gente faça a diferença. No mundo, a gente possa colocar em prática esses princípios que Deus deixou para nós. E que, através de nossas vidas, nós possamos ser sal e luz na terra. Então, portanto, depois de tudo que vocês receberam, aí Pedro diz, esteja com a mente preparada. O que é estar com a mente preparada? Portanto, vocês já foram salvos, já receberam as bênçãos. E agora Pedro está dizendo, estejam com a mente preparadas. Em outras versões pode dizer, esteja cingindo os lombos. Ele está querendo nos dizer que a gente esteja pronto para agir. E aqui justamente eu quero trabalhar com vocês nessa mente preparada, os domínio próprio.
Porque domínio próprio, eu falei com vocês sobre a questão do primeiro, um dos mandamentos que já foi quebrado lá no Éden, que foi não cobiçará. E a carta de Pedro, ela está impregnada, ensinando a nós cristãos a viver a tempos de dificuldades. E que dificuldades são essas, Clotilde? É de alimentação? É financeira? Não, são as dificuldades para que o cristão possa viver no mundo onde Deus nos devolveu. Porque Deus nos tirou do mundo e Ele nos devolveu de novo. Então, Ele devolveu a gente para a nossa vida secular. Ele devolveu nós para a nossa vida no trabalho. Então, nós não estamos blindados a nada aqui nessa terra. Nós estamos vivendo no mundo secular. Nós temos a nossa vida espiritual, mas nós temos a nossa vida secular. E é justamente que Pedro, ele vem aqui exortar, ensinar nessa carta para os cristãos do primeiro século e que serve para nós. Esteja com a mente preparada. E a mente preparada, meu irmão, é a gente ter domínio de nós mesmos, primeiramente. Porque vai aparecer situações em nossas vidas que, se nossa mente não estiver preparada, nós não vamos dar testemunho que realmente somos cristãos, que nós já passamos, porque essa carta aqui são para quem já foi salvo, quem já está no processo de transformação. Isso aqui não são os crentes que ainda estão tomando aquele leitinho, não. Isso aqui são os crentes depois da morte de Cristo e ressurreição. A igreja de Atos já estava formada e elas foram dispersas. Foram cristãos para vários lugares do mundo. E esses cristãos foram com um propósito: de fazer a diferença. Eles foram com esse propósito. Então, eu posso pensar com vocês. É fácil o domínio próprio, dominar os nossos pensamentos internos, dominar a nossa própria carne. Nós podemos, às vezes, até dominar a nossa própria mente, mas está dentro das nossas entranhas o desejo, a cobiça, a inveja, o egoísmo, o nosso próprio eu. E não é fácil, meu irmão. Por isso que Pedro, ele vem exortar nessa carta. Porque quando nós escutamos uma exortação, uma palavra dessa, é porque é preciso para a igreja, é preciso a igreja ouvir isso. Porque o domínio próprio não é fácil, mas nós temos já o Espírito dentro de nós. Eu dou um exemplo. Por exemplo, Alexandre o Grande. A gente escuta muita história daquele homem que ele desbravou terras e mais terras, conquistou cidades e mais cidades. Mas se ele não tiver o domínio próprio, e se Ivone, que nunca administrou uma cidade, nunca conseguiu desbravar um pedaço de terra, ela conseguir dominar o domínio dela, ela é mais digna do que Alexandre o Grande, que fez tantas coisas. Para você ver a importância do domínio próprio, como ele é. Porque tudo começa pelo que está na nossa mente. E tudo aquilo que o nosso coração recebe. Então, o Senhor falava muito ao meu coração, que sem os frutos do Espírito, sem a presença do Espírito Santo, você não consegue ser esse cristão que Deus salvou e mandou. Sem a presença do Espírito Santo, você não consegue cumprir isso. E é muito importante, igreja. Eu quero dizer a vocês que quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo me esbofeteava, porque eu não posso ser aquela pessoa que recebeu a rica herança da salvação. Vocês já imaginaram? Jesus, antes de morrer, ele era o unigênito. Mas depois da sua morte e ressurreição, ele passou a ser o primogênito. Por que o primogênito? Porque depois dele viriam muitos outros filhos que somos nós. Gente, é muito amor. Para a gente não tentar fazer a vontade de Deus, não procurar fazer a vontade dele. É muito amor que Deus, ele reservou para os filhos dele. E o domínio próprio é o princípio de tudo. Porque se eu não consigo dominar o que está dentro das minhas entranhas, eu não vou conseguir mais nada. Eu vou chegar no lugar atropelando tudo. Não vou saber chegar e não vou saber entrar dentro dos ambientes. Então,
Não adianta você ser um grande desbravador. Não adianta você aqui, quando Pedro está aqui exortando, ele não está chamando o povo para ser mais teólogo, mas para ser mais santo, para se santificar. Quando Pedro escreve essa carta para os cristãos que estavam dispersos em vários lugares, ele justamente diz, ó, vocês foram enviados. Agora, sede santo. Não tem como, meus irmãos, as pessoas olharem em nós, não vê transformação, não vê diferença. Quando nós somos salvos por Cristo Jesus, que nós recebemos essa salvação, que é no passado, que é no presente e também é no futuro, quando Jesus voltar, a nossa transformação ela tem que ser radical mesmo. Porque a primeira coisa, quando nós recebemos essa salvação, nós escutamos dentro de nós mesmos, você não presta. Você é sujo. Aí já é uma transformação. Você escutar de você mesmo, você tem que se render a essa graça, porque você não presta. Então, o cristão ele tem que ser transformado radicalmente. E é de fé em fé que isso acontece nas nossas vidas. E é difícil? É. Há muitas barreiras. Nós vivemos num mundo, como eu disse, nós vivemos num mundo secular, onde tem culturas, onde tem muitas coisas que nos oferecem prazeres que o nosso corpo tem desejo, porque o nosso corpo ainda é um corpo corruptível. Não é fácil, não. Mas quem disse que seria fácil seguir a Cristo? Porque não foi fácil a nossa salvação, não. Você coloque dentro de uma balança, você renunciar às coisas do mundo e você imaginar o tão preço alto que foi por Cristo, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Então, se a gente ficar a pensar, se a gente analisar, não tem como a gente não dar testemunhos. Não tem como as pessoas não ver. Tem aquela música. Tem uma música que diz assim. Se ninguém vê em mim, Deus, mas Deus vendo é o que importa. Não, gente. O povo tem que ver Deus em nós. O seu vizinho tem que saber que você é um cristão. O seu colega de trabalho tem que saber que você é cristão. Onde quer que você anda, as pessoas têm que dizer. Ei, tem uma reunião no meu trabalho. Chama Clotilde para orar. Ei, tem uma reunião lá na escola de Leninha. Chama Leninha, porque as pessoas sabem que ela é cristã. Não tem como você passar num lugar e as pessoas não saberem que você não é cristão. Tem algo errado. Porque a palavra do Senhor garante que há um brilho em nós. Há um brilho na vida do cristão. Então, não tem como você entrar e sair no anonimato. Não existe crente anonimato. Não existe. O crente, ele brilha em qualquer lugar que ele for. Ele brilha não por ele só, mas pela luz de Cristo que está nele. Se você estiver num shopping, se você estiver num restaurante, vigie, meus irmãos, os comportamentos de vocês nos lugares. Porque nós somos observados, é como se tivesse milhões de câmeras sobre nós. Mas e aí, Clotilde? Eu não sou obrigada, não. Você é obrigada, porque você foi comprada pelo um sangue, pelo um alto preço, e você é obrigada a ter comportamento de cristão. E há uma nuvem de pessoas nos observando, nos olhando e fazendo de nós, fazendo todo um relatório de nossas vidas. Nós temos. O cristão tem que dar satisfação à sociedade. É bíblico. Como a gente dá? Pelo nosso proceder. E ele diz aqui, portanto, esteja com as mentes preparadas, prontos para agir. Se sua mente não estiver preparada e de repente chegar uma situação para você de pecado, como você vai agir? Como é que nossas mentes estão preparadas? É como se, por exemplo, eu estivesse vestindo uma calça que é de elástico e ela esteja sem elástico. Eu estou desprovida. Como eu vou estar segura ali com aquela roupa? Eu não tenho como estar segura. Assim é a vida do cristão. A mente dele tem que estar firme na palavra do Senhor. Porque vai chegar as situações, vai chegar os dias maus e ele tem que estar pronto para agir.
estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E como é que eu vou estar pronto? Na graça. Olha aí, o princípio do domínio próprio. Não é por nós, é pela graça que a gente domina nossas vontades. Não é por nós, porque por nós mesmos nós queríamos estar alimentando os nossos desejos. Mas por essa graça que nos deu uma rica e viva esperança de vida eterna, é por ela que a gente anda e está pronto para agir. Nós vamos para o versículo 14 e eu vou falar do inconformismo. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar. Não se deixe amoldar. Então, nós fomos salvos, nós recebemos uma herança de ser chamado de filhos de Deus. E ele diz, como filhos obedientes. A palavra diz aqui. Porque nós somos filhos, a gente obedece. Porque nós temos um pai. Nós não somos como ovelhas desgarradas, que está aí sem propósito, sem ninguém nos guiando. Quem guia vocês? Quem guia Clotilde? É a palavra de Deus? Ou são os ditames do nosso pensamento? Então, os filhos de Deus, eles vivem em obediência. Como filhos obedientes, não se deixa amoldar pelos maus desejos de outrora. Gente, está muito relativo aqui na vida do cristão para a gente. Tem acontecido muitas coisas e eu tenho percebido, e eu tenho certeza que toda a igreja percebe, que o mundo tem dado uma guinada e influenciado a igreja de uma forma que a gente deu tipo uma retaguarda, demos uma ré. Em vez da gente avançar, como fez essa igreja aqui primitiva, que avançou, a gente deu uma retaguarda. Por quê? Porque a gente não quer debater, a gente não quer defender essa fé que Pedro manda a gente defender. Ele diz, defenda a sua fé, a sua viva esperança. É a nossa fé. E a gente não quer bater de frente com a sociedade. A gente fica escondido no meio da parede. A gente não quer botar a cara a tapa. Nós estamos vivendo um cristianismo medíocre, meus irmãos. A gente não quer colocar a cara a tapa. A gente se esconde, não quer participar de um debate santo. E por que o mundo pode dizer isso e nós que conhecemos a viva verdadeira esperança não podemos defender ela? Nós não podemos nos amodar com o que o mundo quer, não. Nós temos um Deus e que Ele pede obediência a nós. E essa obediência que Deus pede de nós é viver a palavra dEle, as escrituras dEle. E quando Deus nos salvou e nos enviou, foi para falar disso daqui. Não foi para outra coisa, não. Deus não prometeu de salvar a gente e volta lá e eu vou te dar uma vida de sonhos, de realizações, de encher teu bolso, de não lhe faltar nada, não. O Senhor nos salvou e nos devolveu para ser sal e luz na terra. Levar a sua palavra, levar as verdades. Então, meus irmãos, não é fácil, muitas vezes, porque eu tiro pela minha casa. Mas é dentro de casa que a gente começa a nossa primeira luta. Mas não se conforme com os padrões dos seus filhos, se não são cristãos. Não se conforme com os padrões do seu esposo, se não é cristão, ou da sua esposa. Não se conforme com os padrões do seu patrão. Porque há regras e o próprio Pedro fala na questão de obedecer aos nossos patrões. Mas esse povo que estava vivendo aqui, eles estavam vivendo sob pressão do Império Romano. Esses cristãos estavam sofrendo pelaquela cultura romana. Tudo que acontecia de ruim foi os cristãos. Nero tocou fogo em Roma, foi os cristãos. Mas esse povo não negou. Eles permaneceram firmes. Então, não se amode. Não se deixe se conformar pelas opiniões do povo mundano. Nós temos a nossa opinião, que é a palavra do Senhor. Nós temos dentro de nossa entranha o DNA de Cristo, porque foi o Espírito Santo de Deus que chegou ali dentro e falou com você. Foi Ele que lhe confessou do pecado, da justiça e do juízo. E foi Ele que lhe mostrou
O que é que tem de bom para você? Qual a herança que tem? Quais são as bênçãos que o Senhor tem para as suas vidas? E você vai se conformar com a opinião de um filho seu, de um chefe seu? Então, muitas vezes, o justo não pode ser justo, o justo do mundo. Porque muitas vezes o justo, um patrão, um governo, ele vai querer que a gente o reverencie, o adore, o cultue como Deus. Então, o justo, o único justo é o nosso Deus. Não se conforme com os padrões desse mundo. Não tenha medo. Ai, que menina chata. Quando eu cheguei no trabalho, eu trabalhava na Unimed Nordeste, tinha pessoas que cortavam lugar porque não queria. Lá vem a santa. Lá vem a menina chata, que só tudo nela está errada na gente. Não, e daí? Não tem problema. Eu passo. Depois, essas mesmas pessoas, quando estavam passando lutas, dificuldade, deixavam um bilhetinho, pegavam um post-it e botavam assim, em cima do meu birô. Ore pelo meu filho. Ore pela minha vida. Outra chegava, ore pelo meu casamento. Continue, meu irmão, seja inconformado. Não se preocupe em perder a amizade, não. Porque essas amizades não vão lhe aproximar de Deus. Essas amizades não vão te atrair para você caminhar e ter uma vida santa. Continue firme, continue com a viva esperança, defendendo a fé que está no nosso coração. Que é a fé em Cristo Jesus, que é o unigênito de Deus, que morreu por nós naquela cruz e depois de morto ressuscitou. E não é mais unigênito, hoje é primogênito. E nós somos filhos de muitos filhos, porque Ele derramou aquele sangue por nós naquela cruz. Amém? No versículo 15 diz: mas assim como é santo todo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeres, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Pois sejam santos porque eu sou santo. Aí ele diz aqui no início do 15, mas como é santo, ele está mandando a gente ser santo, mas como quem é santo? Como Deus é santo, sede santo. Nós vamos ser santo como Deus? Não, mas Deus diz que nos santificou para uma viva esperança. Ele nos santificou, nos separou. Nós somos santos por quê? Porque nós somos separados. Não porque nós não pecamos, nós pecamos. Mas o cristão, ele peca, mas ele se constrange com o pecado. Ele não fica satisfeito com aquele pecado que ele está cometendo. Eu tive momentos na minha vida, na minha caminhada cristã, que eu levantei algumas barreiras entre eu e Deus, de alguns pecados de minha vida. E eu me sentia indigna e eu sei que isso era obra de Satanás, porque o Senhor disse que quem confessa e deixa, recebe misericórdia. E eu não me sentia digna nem de orar ao Senhor. E um dia o Espírito Santo de Deus, eu estava entre dormindo e acordada, num final de tarde, sozinha em casa. E eu senti, porque cada um de nós temos a nossa intimidade com Deus. Deus, o Espírito Santo, ele fala com a igreja, mas ele também fala individualmente com cada um de nós. E eu estava deitada, eu chorei tanto, aí adormeci. Não tem aquele momento de você chorar e adormecer? Eu adormeci. De repente eu senti aquela mão passando assim na minha cabeça, como se estivesse me dando um consolo. Aí eu não abri os olhos e disse: gente, não tem ninguém em casa, quem está passando a mão na minha cabeça? O Espírito Santo de Deus me visitou naquela noite. E ele disse: eu te amo, filha. Quebra as barreiras. Quebra as barreiras. Meu irmão, só se vence pecados com o Espírito Santo de Deus. A gente tem que ir trazendo à nossa memória o quão rico amor Deus nos amou. Se a gente todos os dias lembrar do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, e isso tocar no nosso coração, o constrangimento que aquilo dali bate, você não tem prazer em viver pecando. Porque não pode, cristão não pode ter prazer em viver no pecado. Não, porque o crente e tal
está em pecado, se consertou. Está em pecado, se consertou, está em pecado. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que o pecado, ele não só traz mazela para seu corpo, não. Ele traz consequência para toda a comunidade. A igreja de Deus, ela tem que vigiar. Até dentro, não é lá fora só, não. É dentro da igreja. Porque aqui dentro da igreja, a gente também tem que ser santo. Nós temos que ter muito cuidado quando nós pensamos na nossa autofelicidade. A maior felicidade do cristão é colocar-se diante do Senhor as suas petições. Eu louvo a Deus, porque eu nunca tive a oportunidade de dar um testemunho da minha vida aqui na igreja a vocês. Mas se vocês ouvissem o meu testemunho, não valia nada, meus irmãos. Nada, 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 nada. Como nenhum de nós, nunca valemos nada. Mas eu fico olhando para trás e eu vejo o que Deus fez pela minha vida, por misericórdia e graça, gente. Não é por mim, não. Só um Deus grande poderia fazer o que Ele fez pela minha vida, porque ninguém mais poderia fazer. Nem o melhor marido que eu tivesse, que me sustentasse, que me desse a melhor boa vida. Nem se meus filhos realizassem todos os meus sonhos, eles seriam capazes de fazer o que Deus fez pela minha vida. Então, a imitação é muito lindo. Como eu falei no princípio do domínio próprio, não tem como o cristão não querer ter uma caminhada sem ser seguindo os passos de Cristo. Lá na grande comissão, quando o Senhor constitui a grande comissão, Ele diz lá como a gente deve ir. E não é diferente. Ele diz assim, assim como eu estive aqui na terra, assim como eu caminhei, assim como eu vos ensinei e salvei. Então, a gente tem os princípios e não regras de saber caminhar. Porque nós temos o nosso próprio Deus que nos ensina como nós devemos viver. E o que é que nos falta? Domínio próprio? Inconformismo? É isso que está faltando? Para que nós sejamos imitadores de Cristo, porque nós não vamos ser santos. Ele nos chama de santo porque Ele nos separou. Mas ao tempo que Ele diz, sejam imitadores, é pelo nosso domínio próprio que a gente não tem condições de imitar a Cristo. É pelo nosso inconformismo. É porque nós não tomamos posição. Eu quero trazer a memória de vocês. Aquele homem que estava no seu trono de glória e poder. Ele desceu para aqui, para essa terra. E ele se fez homem em carne. Sofreu todas as dores que um homem pecador como nós, que não vale o pão e o feijão que come, sofreu, chorou, sofreu, foi tentado. Traz isso à memória, vai fazendo um filme na sua mente, quando você sentir que não tem domínio próprio, quando você sentir que você não tem condições de imitar a Jesus. Traz na mente, vai fazendo esse exercício, vai lembrando do que Jesus fez por você. Porque eu tenho certeza que vai haver constrangimento, vai gerar o desejo no coração de querer ter uma vida santa. Não santo porque nós somos santos, mas santo porque Ele nos separou. Porque Ele separou um povo dele, para ser seus embaixadores aqui na terra. Gente, foi uma responsabilidade muito linda. Você imagina que eu, uma pecadora, tá aqui falando de um Deus grande, tremendo. Poderia Deus ter dado isso a anjos, arcanjos. Eu, Clotilde, tenho N defeitos. Mas Deus, Ele condicionou a nós isso aqui. E não só aqui na igreja. É onde quer que a gente vá, onde quer que a gente venha a passar. O cristão, a nossa vida, a vida do cristão, ela é contínua. Ela é desde o nosso acordar. Eu levei meus filhos ainda criança para a igreja.
Minha conversão foi em 2006. Meus filhos ainda eram crianças, caminhavam comigo, ia para o estudo bíblico, para o discipulado. Eles conhecem a palavra de Deus, a semente está lá no coração. Mas eu sou confrontada em casa pelos meus filhos, mas eu não deixo eles me dominar. Quando eles não têm mais nenhuma artimanha para usar, porque eles se afastaram, eles mandam vídeo de Allan Kardec para mim, dizendo que estão estudando o Espiritismo. Mas aí eu vou lá para um quarto, eu oro em nome de Jesus. Eu entrego a vida deles, digo, Senhor, eles conhecem a Tua palavra, Deus. Eles ouviram de Ti e a Tua palavra garante que a semente onde ela é plantada, ela germina. E eu creio, Senhor Jesus, que aquilo que eles ouviram e eles conhecem, vai germinar, Senhor. É no nome de Jesus que eu já repreendo. E eu repreendo. E eles estão lá acordados, eu orando e repreendendo, e eles me chamando de doida dentro de casa. E pode chamar. Pode chamar. Mas eu não vou me conformar com a posição deles. Não me conformo. E assim, meus irmãos, a vida do cristão, a vida santa, a vida em santidade é essa. Pedro, aqui nessa carta, ele ensina o povo, os cristãos, a estar firme na fé diante das dificuldades que aparecem do mundo para com as nossas vidas e dentro de nós mesmos para com Deus. Porque nós somos os grandes responsáveis por atropelar a vontade de Deus. Somos nós que cometemos muitas falhas em nossas vidas. Não é só é Satanás, não é só porque é o sistema do mundo, mas é o nosso eu mesmo, é as nossas entranhas. Que nós possamos entregar todos os dias a Deus e pedir, Senhor, vem dominar as minhas entranhas, Senhor. Que eu venha ter desejo de fazer a Tua vontade. Que eu possa lembrar, Senhor, quando eu esteja fazendo algo que não Te agrada, eu possa lembrar do grande sacrifício que o Senhor fez por mim. Ninguém fez, mas o Senhor fez. Gente, a gente dá tanto valor a tantas coisas, a um amigo. Ah, fulano fez um favor para mim. A gente vangloria tanto aquilo dali. Irmãos, tem coisa maior do que o que Deus fez por nós? Não tem. Então, os filhos de Deus, eles vivem em obediência, porque nós somos guiados, não como ovelhas desgarradas, mas como quem tem um pastor. E quem tem um pastor, vai e segue o seu pastor. Então, os filhos de Deus, eles vivem em obediência. Essa é a vida santa dos cristãos. Estar firme, estar firmado, enraizado dentro dele essa palavra, para quando vir o dia mau, eles não caírem. Eu gostaria de chamar o louvor. E eu gostaria de encerrar com vocês, diante de tudo aqui que o Senhor falou ao meu coração e falou ao coração de vocês, porque eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Alguém recebeu. Tem uma terra pronta aí, foi recebida. Que você fechasse seus olhos agora. Que você tivesse esse momento de oração com o Senhor. E que você pudesse pedir a Deus. Deus, me dá força. Para que eu seja esse filho obediente. Um filho que vai e segue o pastor. O bom pastor. Que você possa estar fechando os seus olhos. Eu vou fechar os meus olhos. E eu vou pedir, Senhor, Deus, nos fortalece, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe que nós fomos feitos. Que nós temos dentro da nossa entranha o nosso próprio eu. Oh Deus, nós pedimos em nome de Jesus que nós possamos todos os dias ser transformada pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, nos faz diferente, Pai. Ó Senhor, nos faz filhos que brilham, filhos que são percebidos neste mundo caído, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer que a vida dessa mulher é uma vida em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, e é pelo poder do Teu Espírito, Deus. Não é por nós, Senhor.
Deus, nós queremos te servir, nós queremos ser guiados por ti, Deus. Nós queremos caminhar com o nosso bom pastor nas veredas da justiça, Deus, porque tu és justo e justo como tu és, Deus. Tudo que tu tem para nós é bom, Senhor Jesus. Oh Deus, vem transformando todos os dias os nossos corações. Nos constrange, Senhor, meu Deus, pela tão grande e maravilhosa herança que foi essa salvação. Oh Deus, quando nós venhamos, Senhor Jesus, a pensar em sair do centro da Tua vontade, a desobedecer, Senhor, que nós venhamos lembrar do Teu grande sacrifício, do Teu amor, Senhor, Teu amor imensurável, esse amor que não mediu esforço e se jogou diante daquela cruz e morreu por cada um de nós, Deus, ainda pecadores, ainda nem confessa, Senhor, meu Deus. Oh Deus, que Teu amor esteja entranhado dentro do nosso ventre. Que este amor, Senhor, meu Deus, esteja enraizado e que Teu Espírito Santo esteja conosco, para que assim, Senhor Jesus, nós possamos estar sempre no centro da Tua vontade. É assim, Deus, que nós te oramos, que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Irmão Zuriel.